Olá, tudo bem? Eu sou a professora Edna Mendes e este é o Somatize aqui dentro da Passei Direto. Esse vídeo é exclusivo para você que está me assistindo aqui dentro da plataforma e hoje eu vou falar de derivada da função seno. Vou fazer 3 exemplos e tenho certeza que você ao final desse vídeo não vai ficar com dúvida toda vez que o seu professor pedir para você fazer uma derivada que o seno esteja lá dentro. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é o seguinte: existe uma tabela, né, de derivadas, de integrais, né, umas regras, digamos assim, iniciais que a gente segue. A partir delas, algumas funções especiais têm as suas derivadas pré-definidas, que é o caso do seno, tá? Toda vez que eu precisar derivar a função seno de x, a derivada de seno de x vai ser cosseno de x, tá? Então, aqui já neste primeiro exemplo, eu tenho que a função f de x igual a seno de x. Então, qual que vai ser a derivada desta função? Lembrando que a derivada, nós vamos fazer um símbolozinho, né, um apóstrofozinho. Então, ó, f' de x, ou seja, a derivada de x. Então, se eu estou vendo seno de x, a derivada é simplesmente cosseno de x. Só isso, tá ok? Agora veja aqui comigo a letra B. A letra B está escrito f de x igual a seno de 2x elevado a 7. Não é só simplesmente x, né? Que é o caso de cima. Então, o que vai ter na letra B que não tem na letra A, né? Nós vamos precisar usar a regra da cadeia, tá? Que é o seguinte: eu vou fazer a função, ali nós temos uma ideia de função composta. Eu tenho uma função polinomial dentro de uma função trigonométrica. Então, a regra da cadeia é o seguinte: eu vou fazer a derivada, digamos assim, mais importante, né, ou a de fora, né, da função maior, vezes a derivada da função menor, que é a derivada de dentro. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a derivada de seno vezes a derivada de 2x elevado a 7, que é uma derivada de uma função polinomial, tá? Então, vamos lá. Como que vai ficar isso? Derivada, então, de seno de 2x elevado a 7. Então, derivada de seno, já falamos aqui em cima que é cosseno. Então, a nossa derivada vai ser cosseno de 2x elevado a 7. Aqui dentro nunca vai mudar, tá? Não vai ficar cosseno de x uma vez que está escrito 2x elevado a 7. Vai manter isso, tá? E aí agora a gente faz o vezes a derivada disso aqui dentro, de 2x elevado a 7, que você já viu comigo em vídeos anteriores, que é muito simples. A derivada da função polinomial, basta fazer esse número, né, o expoente, nós vamos jogar para frente multiplicando e diminuir uma unidade deste expoente. Então, vai ficar assim, o 2 vai manter, o 7 vai vir para frente, então vai ficar 7 vezes 2 e x elevado à sexta, tá? Sempre esse expoente vai para frente multiplicando e a nossa potência vai ficar com uma unidade a menos. Bem fácil, não é? Bom, então aqui 7 vezes 2 é 14, então isso aqui é 14x elevado à sexta. Normalmente nós colocamos isso antes da função trigonométrica, para o aluno não correr o risco de multiplicar com essa parte que ficou aqui dentro da função trigonométrica, tá? O que fica errado. Então, nossa resposta final para esta derivada seria o seguinte: 2 vezes 7 aqui, 14x elevado à sexta, vezes cosseno de 2x elevado à sétima. Essa seria a nossa resposta. E aí, entenderam? É fácil, né? Vamos para mais um exemplo? Terceiro e último exemplo. A nossa função é 3 vezes seno de 4x elevado ao quadrado mais 5x. Bom, aqui é a mesma regra. Aqui a única diferença é que eu tenho dois termos, vou fazer a derivada dos dois termos também e manter esse mais, e tem um número aqui na frente multiplicando, uma constante multiplicando. Ela vai se manter multiplicando, tá? Uma constante sozinha, né? Se aqui eu tivesse um 3 mais a função seno, a derivada da constante é nula.
Agora, quando a constante está multiplicando qualquer tipo de função, ela se mantém na derivada da mesma forma, continua multiplicando, tá? Então, aqui para nós, a derivada. Então, como eu comentei, vou pensar na derivada do seno. É simplesmente fazer o quê? Cosseno. E aí, aqui dentro, ó, eu não vou alterar. Cosseno de 4x² mais 5x. Tem um número multiplicando, ele se mantém multiplicando. Então, a derivada vai ser 3 vezes cosseno, porque a derivada do seno é o cosseno, de 4x² mais 5x. E agora vem a regra da cadeia, que é o quê? Eu vou multiplicar pela derivada desta parte aqui dentro, de 4x² mais 5x. Já comentei com vocês aqui em cima como é. Esse 2 vai vir aqui para frente multiplicando. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 4. O x está elevado a 2, vai ficar elevado a 1, porque ele perde uma unidade. E a mesma coisa aqui para o 5x, ó, mais 5x. Eu posso falar que esse x aqui, ó, está elevado a 1, tá? Para poder fazer essa derivada. Então, esse 1 também vai para frente do 5x, então vai ficar 1 vezes 5. E esse x vai perder uma unidade, ou seja, vai ficar elevado a 0, tá? Então, nossa resposta, vamos arrumar aqui, vai ficar aqui, vou repetir por enquanto, 3 cosseno de 4x² mais 5x, vezes, a parte da regra da cadeia ficou 2 vezes 4 vezes x elevado a 1, então 8x elevado a 1, ou 8x, não precisa colocar esse 1. E aqui, 1 vezes 5, 5 vezes x elevado a 0. Todo número elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0, é sempre igual a 1. Então, aqui nós temos 1 vezes 5 vezes 1, o que dá 5. Então, olha só, observe aqui o que nós temos. Eu tenho o número 3 aqui na frente multiplicando, e aqui, ao final, eu tenho 8x mais 5. Então, esse 3 eu posso multiplicar, fazer a distributiva e multiplicar com esse 8x mais 5 para a resposta final, que vai ser 3 vezes 8x, 24x, mais 3 vezes 5, 15. Vou manter isso num parênteses, porque esses dois termos estão multiplicando cosseno, isso não pode mudar. Então, falta só repetir agora o nosso cosseno. Cosseno, então, de 4x² mais 5x. Lembrando que essa parte aqui, ó, que está dentro da função trigonométrica, não se altera. Era 4x² mais 5x, ó, manteve. 4x² mais 5x. Conseguem perceber? Bom, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o meu perfil para ficar ligadinho nos próximos materiais que eu vou postar, combinado? Um super beijo. Tchau!